Boa tarde a todos, eu sou a instrutora Thaís Barbeiro e a gente vai começar mais uma live das nossas séries às segundas-feiras aqui no Instagram, @TheRoseMethod. Toda segunda-feira, ao meio-dia, a gente tem um papo com o professor De Rose, com a instrutores convidados, e hoje a gente está recebendo a instrutora Alessandra Filippini, o professor Malakini Dias, que vai participar, e o nosso super professor De Rose. A gente estava ao vivo agora há pouco, tiveram alguns probleminhas de áudio, então derrubamos a live e estou começando tudo do zero para essa aqui ficar gravada depois no nosso IGTV, vai para o nosso canal do YouTube, para todo mundo ter acesso a esse conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes que eu considero, que é sobre filosofia matriarcal, ou seja, a forma que a gente ensina como ter bons hábitos, boas relações e administração de conflitos dentro dessa filosofia matriarcal. Já estou adicionando aqui que está na área e o Malakini Dias, que já estão subindo nessa live. Como a gente acabou de começar tudo de novo, então pega esse aviãozinho, já empurra para o lado e convida seus amigos. Perfeito, estamos os quatro sem ruído, maravilhoso. Começamos tudo do zero, derrubamos a live e começamos de novo. E assim ficar salvo no nosso perfil com tudo certinho. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou pedir para o professor Malakini Dias e a Alessandra Filippini se apresentarem, para quem não os conhece, e a gente já volta com o papo com o professor tudo do zero. Então, Malakini, se apresente. Se você estava aí, segure firme que a gente vai falar tudo de novo. Bom, sou Malakini Dias, aqui de Curitiba, sou diretor e proprietário de uma das escolas da rede De Rose e nós trabalhamos com essa filosofia incrível e com autoconhecimento. Filippini, vai lá, segue aí com você. Meu nome é Alessandra Filippini, eu sou também professora do The Rose Method, trabalho com aperfeiçoamento com pessoas com técnicas, com treinamentos em grupo, em company e individual. E hoje o meu espaço é totalmente online. Maravilha! Eu sou Thaís Barbeiro, também para quem não me conhece, diretora da escola The Rose Method Shine, que é uma escola 100% online, especializada em artistas, no trabalho de alta performance para artistas com as técnicas e conceitos do The Rose Method. E agora, querido professor De Rose, tá na área, professor? Então agora com você, o que é essa filosofia matriarcal, que é o nosso alicerce comportamental dentro do nosso The Rose Method? Nós nos baseamos numa tradição de 5.000 anos. E havia uma civilização naquela época, nós estamos falando, portanto, do Neolítico. Havia uma civilização chamada Civilização do Vale do Indo. E tudo o que nós hoje praticamos está alicerçado, em última instância, naquela civilização, nas propostas daquela civilização. O The Rose Method é comportamental, então nós falamos de comportamento. E, naquela época, a sociedade estava centrada na mulher, na mãe, porque era ela que produzia a prole e também era ela que alimentava a prole, era ela que organizava a harmonia, a estrutura do lar, e isso se reverberava em outras áreas, como os negócios, como também a administração pública. E hoje, quando nós falamos de 5.000 anos, parece que aquele pessoal era muito primitivo, mas há aqui um equívoco. Quem estava muito primitivo há 5.000 anos era a Europa, porque naquela região da civilização do Vale do Índio, o Mediterrâneo, do Vale do Indo, o Mediterrâneo, a Babilônia, os fenícios, aquele pessoal era muito avançado. E eles tinham até um sistema social que, se nós pudéssemos hoje saber como é que eles faziam, seria sensacional, porque era um sistema de governo que não tinha palácios, né? E também não encontraram templos, mas encontraram as casas das pessoas, muitas casas, casas com muito conforto. Então, que civilização incrível era essa? A nossa suposição é de que aquela prosperidade, aquela organização social
devia-se, em grande parte, ao fato de que não era patriarcal, porque as sociedades patriarcais elas são focadas na guerra, na invasão, tomar o que o outro tem, né? Então, me parece que o grande segredo da estabilidade social daquela época, daquela civilização, foi o fato de ser matriarcal. E nós procuramos trazer para nós aquela experiência. Maravilha! Malakini, nosso revezamento de perguntas e também contribuições, não precisam ser só perguntas sobre o tema. Pode falar alguma coisa. Claro. E tudo isso é muito incrível, porque a filosofia que a gente pratica e a nossa metodologia, ela usa toda esse avanço de maneira comportamental de viver nos dias atuais. Então, imagine como eles eram avançados, porque hoje a gente ensina e aplica esses conceitos e mesmo 5.000 anos depois nós ainda temos dificuldade de colocar isso na nossa rotina. Dá para ver o quanto eles eram avançados. Eles já consideravam, né, a melhor maneira comportamental e a melhor maneira de conduzir uma sociedade por meio de comportamento e por meio do matriarcalismo. E hoje a gente não consegue aplicar isso 5.000 anos depois. A gente é o povão leigo, né? Nós aqui do método conseguimos. a gente, trabalho digo, constante. A civilização... Vou te contar uma história. Vai, o professor boa. Edgardo Caramella me presenteou um livro chamado O Reino das Mulheres, escrito por um argentino. E esse argentino tinha visitado a China, numa região que ainda hoje é matriarcal. E um dia, por acaso, o Edgardo se encontrou com esse escritor num restaurante e se apresentou, conversaram, e o Edgardo disse: pois é, gostei muito do seu estudo, da sua pesquisa, e quero te dizer que nós praticamos aquilo hoje. E esse escritor disse: vocês praticam? Mas como praticam aquilo em Buenos Aires? E o Edgardo disse: pois é, praticamos em Buenos Aires, Rio, São Paulo, Paris, Londres, New York. É muito fácil, porque não é diferente, não é nada extraordinário. É aqui dentro que a coisa funciona. Ale, queria que você colocasse agora a sua pergunta ou contribuição. E eu tenho uma pergunta para fazer para você depois, Ale. Beleza. Enquanto o professor estava falando, e o Malakini também, eu me lembrei de um estudo recente sobre liderança feminina na pandemia, que foram os melhores resultados em empresas com relação à administração de estresse, à ansiedade, nas empresas onde tinha a liderança feminina. E exatamente por essa sensorialidade, por esse cuidado, pela atenção às pessoas, sobretudo, acima do que só do resultado. Então, me lembrei disso enquanto o professor estava falando. E como colocar isso em prática? Porque para nós, como o professor também já falou, é fácil, porque a gente está num contexto, num conjunto, num grupo de pessoas que já pensam dessa forma. A gente já vê o poder que é esse tipo de liderança, de contato, de relacionamento. Mas como que a gente pode começar a implementar isso, por exemplo, em empresas ou na sociedade? Olha, a maneira, me parece que a única maneira é quando essas pessoas entram para praticar conosco, para vivenciar conosco as atividades culturais da nossa cultura, do nosso grupo, do The Rose Method. A partir do momento em que esses conceitos estão incorporados nesse aluno ou aluna, eles vão naturalmente transmitir, retransmitir isso, irradiar isso para as suas empresas, e se eles forem vereadores, deputados, senadores, quem sabe, vão conseguir transformar a nossa administração pública no nosso país também, não é mesmo? Agora, vamos lembrar sempre de que uma coisa é matriarcalismo e outra coisa bem diferente é feminismo. São coisas diferentes. Não sei quem quer conversar sobre isso, quem quer explicar sobre isso.
Acho que é O feminismo. matriarcalismo tem uma coisa igualitária entre os homens e as mulheres. A gente respeita as mulheres, mas elas não estão acima dos homens. No feminismo, eu acho que também as mulheres elas estão ali para lutar pelos seus direitos, é um movimento mais de luta, é uma coisa bem diferente. No feminismo, a mulher ela quer lutar pelos seus direitos, por direitos políticos, direitos na sociedade, e é algo necessário nos dias atuais. Porém, o matriarcalismo que a gente está falando hoje é uma outra coisa, é a forma de se comportar. Por exemplo, no espetáculo eu me lembro que eu produzi e a gente estreou esse ano, ainda temos mais 6 apresentações para fazer, ainda numa circulação, que é inspirado na obra homônima do professor De Rose, que é um livro que é vendido no mundo inteiro, explica uma sociedade matriarcal. E a estrutura ela é um pouco diferente, os homens e as mulheres eles estão no mesmo patamar. E é muito gostoso ver a forma como você ensina, a forma do aprendizado, ela é mais carinhosa. Você ensina o outro através do exemplo. Então, quando o professor fala que justamente a gente ensina através dos nossos conceitos, a gente sente muita falta hoje das atividades presenciais, porque hoje a gente tem as lufadas de alegria com o professor De Rose e nossas aulas teóricas, nossos eventos online. Mas no dia a dia, no presencial, onde mais acontece nas nossas escolas essa troca seria antes e depois das aulas. No momento que o professor está conversando e dá aula fora da aula. Onde a gente conta coisas das nossas vidas, troca, tem essa troca gostosa. Isso na forma com que a gente faz os nossos acompanhamentos, as nossas consultorias personalizadas. Porque para a gente, cada aluno, ele é único. Então, dentro da nossa plataforma online ou da nossa escola presencial, a gente vai tratar da evolução desse aluno. E a forma de ensinar não é ríspida, não é você tem que fazer assim, você é obrigado a isso. Então, é diferente, a forma com que a gente educa é matriarcal. E ser matriarcal é ter carinho na forma de se expressar, é ter carinho na forma de respeitar as diferenças, e não imposição, que seria algo patriarcal, repressor, né? Então, é uma forma mais desrepressora na educação. Até na forma de você educar os seus filhos, as pessoas os seus animais de estimação. Tem também o livro do professor De Rose, Meu Nome é Jaya, que exemplifica muito isso. Então, eu acho que essa é a principal diferença, né? O movimento feminista é um movimento de luta, que é muito necessário nos tempos atuais, mas que são coisas diferentes. O matriarcalismo é você ter o respeito igual sem precisar lutar para isso, que seria o mundo ideal, né? Não precisa lutar, as pessoas já são assim. Então, isso existiu em algum momento? Existiu há mais de 5.000 anos nessas sociedades que são base da nossa estrutura filosófica comportamental. Existe ainda em alguns polos do mundo, tem uma sociedade na China que esse historiador foi usar, o André Mafra também, que foi visitar, e existe ainda no nosso método, porque a gente treina isso diariamente, ser assim. É um treino, não precisa de luta para isso, mas é uma mudança de hábitos comportamental e é isso que a gente quer passar para os nossos queridos alunos através do nosso próprio exemplo. E aí eu já aproveito o gancho, que eu queria fazer uma pergunta para a Lê, já deixa você falar, Filipine, que eu justamente queria perguntar para a Lê Filipine como é ser mulher dentro da nossa instituição, do The Rose Method. Uma mulher empresária que ensina empresários, que dirige uma escola, assim como eu também. Eu queria que você desse o seu depoimento dos tempos que você está aqui dentro do The Rose Method e as experiências que você vivenciou, que você considera muito positivas na forma de tratar o outro. E na forma como te tratam, no respeito, no carinho, na atenção, porque acho que isso é muito importante, afinal a gente ensina através do exemplo. A Lê queria seu depoimento agora sobre isso. É um ponto que eu acho que até me emociona, tendo em vista a nossa sociedade e o mundo como ele é, porque é um grupo que valoriza, e eu me sinto muito valorizada. É um lugar onde eu pude sentir o meu poder do feminino. Então, quando eu vejo esses movimentos de empoderamento das mulheres, como a Thaís falou, isso é super importante. Nós sabemos que o mundo não é assim, mas eu me sinto muito poderosa dentro da nossa sociedade. Eu sinto que tem acolhimento, eu sinto que tem carinho, eu sinto que tem escuta. E não porque eu sou mulher ou porque eu sou frágil,
mas porque eu tenho características que, assim como todas as mulheres, que só nós temos. E que isso é valorizado dentro do nosso grupo, dos homens, pelos homens e mulheres do nosso grupo. Porque também quando nós falamos sobre o feminino, a mulher, nossa sociedade como um todo é muito machista, inclusive outras mulheres. Então, eu percebo esse acolhimento, esse empoderamento, essa atenção como todo o grupo como um todo, entre homens e mulheres. Então, eu sempre me senti ouvida, eu sempre me senti igual. É exatamente isso, que não tem, eu sou melhor ou eu sou superior, mas eu sou tão boa quanto, eu sou tão poderosa quanto, eu posso causar tanto impacto quanto, as minhas ideias vão ser ouvidas da mesma forma, e isso me dá eu percebo que eu consigo manifestar quem eu sou. Inclusive, faz pouco tempo que o professor De Rose escreveu um livro, que é um pocket, né, um livro pequenininho, sobre como que nós, mulheres, esperávamos que os homens agissem com a gente. E uma das coisas que eu escrevi na contribuição é que eu tenho até dificuldade de falar sobre me sentir subjugada, reduzida, porque eu não sinto isso. Então, eu tive que cavar lá e lembrar de como as mulheres são tratadas para poder contribuir com esse livro. É muito importante lembrar que isso é dentro de uma bolha. Na nossa instituição é assim e a gente ensina a ser assim. Fora da bolha, o mundo está muito pesado, difícil, patriarcal em muitos sentidos. E a gente está, sim, o tempo inteiro tentando que nos adaptar. A forma de ensinar é que é diferente. É ensinar de uma forma carinhosa. Seria lindo se a gente não precisasse lutar para isso. Mas, sim, as mulheres ainda nos tempos atuais precisam. Malakini, queria que você colocasse sua contribuição, que você levantou o dedinho e estava ansioso para falar. É que são duas coisas muito interessantes. Quando eu comecei a praticar o The Rose Method, há praticamente 20 anos, a escola que eu comecei a praticar, ela já era, a proprietária era a professora Maria Helena Aguiar, ou seja, há 20 anos, ela, como mulher, já era proprietária de uma empresa, de uma escola. E a diretora da escola dela... Poderosa Maria Helena Aguiar, porque ela é incrível, sou fã dela. Palmas para Maria Helena. E aí, a diretora, a pessoa que dirigia a escola dela também era mulher, que era a Carlinha, outra mulher super poderosa e uma incrível diretora e instrutora. Então, quando eu entrei na Rede de Rose, isso que a Alê falou e que vocês estão comentando, tipo, as meninas, as mulheres, elas sempre tiveram muito espaço, sempre puderam exercer essa liderança, inclusive dirigindo e liderando os instrutores, que são homens da equipe, né? Então, muito bacana. Esse era um ponto que eu queria trazer. E um outro, quando estava comentando, Thaís, e quando o De Rosinho também estava falando, que o exemplo, né? A grande sacada, para mim, o grande insight da nossa metodologia é ensinar pelo exemplo. Tudo que nós estamos transmitindo aqui de conteúdo teórico, ele ainda é muito fraco perto do quanto a gente consegue ensinar pelo exemplo, pela convivência. Nós estávamos gravando um podcast recentemente, fica aí a divulgação, já tem um podcast, entra lá e procura Centro Malakini Dias. Nós já estamos aí com 2 anos de conteúdo gravado. E nós estávamos gravando esse podcast e eu usei lembrei de uma frase de Emerson, que ele dizia assim que o que você ecoa tão forte nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Então, se nós temos um discurso muito diferente do que nós fazemos, a gente não consegue ensinar. E foi isso que me cativou dentro da Rede De Rose, por isso que o professor De Rose, ele mora no meu coração, porque ele realmente ensina pelo exemplo. O que ele escreve nos livros, a maneira como ele vive, a maneira como as escolas atuam, realmente tem coerência. Então, não adianta nada você querer ensinar algo se você esqueceu de ser coerente. E esse é um fator e uma característica da nossa metodologia que eu adoro muito. Deixa eu citar as mulheres que ocupam cargos de liderança na rede. A presidente da Federação do The Rose Method nos Estados Unidos é Fernanda Neis. Vice-presidente do Diretório Central também é ela.
presidente da Federação do The Rose Method da Argentina, Lucia Gagliardini, presidente da Federação do The Rose Method em Portugal, Terezinha Dias, presidente da Federação do The Rose Method do Rio de Janeiro, Melina Flores, presidente da Federação do The Rose Method do Estado de São Paulo, Luísa Gabrioli, criadora do projeto Changemakers, Mara Carneiro, fundadora do The Rose Art Company, Adriana Brewer, dirigentes do The Rose Art Company, Lívia De Rose, Lara Mota Pinto, Anabela Tedesco, chefe da comissão literária, Melina Flores, diretora do Office da Argentina, Shael Bastessat, organizadora do maior evento mundial da nossa rede, Nina de Holanda, diretora da sede central, na época era a Emanuele, quando esse texto foi feito. Líder da inovação do modelo de negócio, Terezinha Dias, chefe do departamento jurídico, Patrícia Taurizano, e aí vem mais uma lista enorme. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, porque não só essas mulheres têm o espaço para realizar o seu potencial, como também o próprio contexto está predisposto a ouvir, aceitar, obedecer, seguir essas lideranças. E quanto à arrecadação financeira, que fora da rede é uma reclamação geral, que os homens ganham mais, né? Aqui é o contrário. A campeã de arrecadação no mundo era a Mariana Rodrigues, que ganhava só com método, ela ganhava tanto quanto o diretor de um banco europeu. Muito bem, que lindo isso. Uma coisa que é importante a gente lembrar em todas as lives. Eu falo isso em todas as lives, gente, vocês vão me aturar todas as lives falando a mesma coisa. Nós mudamos o mundo através do exemplo, mas somos seres humanos. O tempo inteiro somos pessoas. Pessoas que podem, sim, cometer imperfeições. O tempo inteiro a gente está aprendendo. E o método é muito gostoso por isso, né? Porque o tempo inteiro a gente está em mudança, está em transformação constante. E isso é muito legal também dentro da filosofia matriarcal, quando você se observa, faz um autoestudo e fala, eu posso melhorar em tal coisa, eu acho que eu estou errando aqui. E você se corrige, você melhora no dia a dia. E você melhora junto com seus amigos, né? A instituição está aí para te puxar e para fazer com que você evolua o tempo inteiro. Então é muito gostoso que eu, como instrutora, também tenho esse depoimento para dar, o quanto eu me transformei desde que entrei no The Rose Method, que eu já estou há 20 anos como praticante, aluna e depois instrutora desde 2005 e agora diretora. É muito gostoso aprender no dia a dia com os nossos próprios erros, os nossos acertos e, de preferência, com os acertos dos outros. Porque tem uma coisa dentro do método que o mestre ensina muito, o professor De Rose, que é justamente você observar as pessoas que têm sucesso próximas a você. Como elas fazem, como elas tratam as outras pessoas. E aí você, de fato, olha aquilo e fala, caramba, isso funciona para aquela pessoa. Não quer dizer que vai funcionar para mim. Mas se eu tentar, se eu fizer uma experiência, pode ser que funcione para mim também. Então, se a gente fica próximo de pessoas que têm sucesso de alguma forma, isso vem pra gente. E dentro da filosofia matriarcal, ensinar através do exemplo é um pouco isso também. Você também observar os seus colegas, observar as pessoas que te cercam, os teus amigos. Aprendemos com os nossos alunos o tempo inteiro, e isso é o mais divertido, porque nós ensinamos aos nossos alunos e aprendemos com eles o tempo inteiro. Isso é ótimo, essa troca. E é uma troca bem-vinda sempre. Professor, voltando mais no tempo sobre essa filosofia matriarcal, eu queria que você contasse até um pouco do Eu Me Lembro, né, desse processo, desse livro, porque ele é um dos livros que eu acho que ensina mais sobre o matriarcalismo dentro da nossa metodologia. Tem outros que você escreveu que são excelentes, mas o Eu Me Lembro, particularmente, é o que eu mais gosto, porque deu origem ao espetáculo que eu produzi. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Esse livro, o Eu Me Lembro, é um conto. Mas, ao contar a história, a aventura desse personagem, o livro vai ensinando o comportamento que supostamente era o daquela época, naquela cultura, que era um comportamento matriarcal. E ali
vários casos vão acontecendo, casamentos, descasamentos, recasamentos, casamentos com outras pessoas, eventuais experiências extraconjugais, e a adolescência, a pré-adolescência, a descoberta da sexualidade. Então, todas aquelas coisas, como é que aquelas pessoas na época interpretavam isso? Como é que elas reagiam a essas situações? Então, esse livro, eu me lembro, eu acho que eu tenho aqui um exemplar para mostrar a capa para você. O Eu Me Lembro existe como livro impresso, e-book e audiobook, que é esse aqui, ó. Maravilha! Se você for no link da bio deste Instagram, tem vários links. Você pode, inclusive, olhar aqui nos nossos posts no feed do Instagram, @TheRoseMethod, que a gente coloca os livros que nós possuímos em formato de e-book e direciona você justamente para que você tenha acesso a todos esses livros da Egrégora Books, que é a nossa editora também da instituição. E a gente tem formatos online, como o professor falou, e também se você precisar encomendar livros de verdade, livro físico, você pode conversar com a gente em inbox, que a gente te recomenda as escolas que possuem o livro para te mandarem online. E também se quiserem experimentar um pouquinho desse método, de tudo que a gente está falando, façam isso, vivenciem pelo menos um mês de aulas, 15 dias de aula em alguma escola. Se você entrar em contato com a gente em inbox, também a gente te direciona para a escola que for mais perto da sua casa, ou se você quiser praticar online, para as escolas que estão funcionando online. Todas as escolas praticamente estão com o serviço online e hoje estão híbridas também, né? Algumas já abriram presencialmente e continuam com os serviços online. Você pode optar o melhor formato para você. Malaquine, Alê. Pergunta. Vamos Vai, Alê. Eu gostaria que vocês, meninos, Malaquine e professor De Rose, falassem da experiência de vocês numa filosofia matriarcal. Eu falei como que era a minha experiência dentro da nossa rede, como eu me sinto, e eu gostaria de vocês saber e até explicar para as pessoas que não vivenciam isso, como que é ser o homem dentro de uma filosofia matriarcal. E o quanto isso influencia nos bons relacionamentos e na administração dos conflitos. Bom, a resposta é óbvia, né? Eu entrei e nunca mais saí. De tanto que eu gostei, de tanto que é bom. É poder vivenciar nos dias atuais uma filosofia matriarcal. Tem uma parte também que, de alguma maneira, eu sempre fui muito mais próximo da minha mãe e da maneira como minha mãe me educava do que do meu pai. Então, tanto que eu estou fazendo essa live aqui da casa da minha mãe. Estou na casa, vim visitar ela aqui na praia, estou na casa dela, fazendo essa live, muito até encaixou, né? Mas uma das coisas que eu mais gosto e gostei quando eu conheci o The Rose Method e essa filosofia foi o fator de não haver essa hierarquia no sentido de verticalidade em que os homens são melhores, as mulheres são piores, ou o contrário. A hierarquia existe por uma questão de respeito e de conquista. À medida que você estuda, à medida que você percebe que tem pessoas que estão há mais tempo que você, que sabem mais do que você e que têm mais a te ensinar, hierarquicamente você respeita isso, como nas artes marciais. Porém, essa questão de ter as meninas na liderança e de ter as meninas dando exemplo de como tratar, de como ser tratada, isso para mim foi incrível e me ajudou muito no processo de educação do meu filho. Então, para mim, realmente mudou a minha vida a tal ponto que existe o Malaquine antes da Rede de Rose, que no caso seria antes desta filosofia matriarcal, antes do autoconhecimento, antes de conhecer o De Rosinho, e o Malaquine depois. Se estivéssemos numa religião ou algo assim, seria como se eu tivesse sido batizado e nascido de novo, né? E Dê, como é para você estar dentro dessa filosofia matriarcal? Olha só, uma pergunta ainda mais interessante, eu vou reformular. Desde quando você percebeu que o que você queria da vida era trabalhar de forma matriarcal?
e desde quando você conseguiu inserir isso? Como foi esse processo de mudança? Porque eu acredito que tenha sido gradual e efetivo, assim como é tudo dentro do método. E que também esse aprendizado foi constante. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, que daí fica uma pergunta com uma resposta mais ampla. Eu acho que é até mais interessante para todo mundo que está por aí. Essa pergunta é para o Malachini ou para mim? Para o D. Para você. Eu fui descobrindo muito aos poucos, porque quando eu entrei na filosofia hindu, eu entrei pela porta que não me servia, que era a linhagem patriarcal e espiritualista. Depois, com o estudo, eu fui 25 anos à Índia e com muita leitura, muita convivência, muitos cursos, muitas viagens, eu fui descobrindo que, na verdade, a nossa experiência não tinha nada a ver com nem correntes espirituais, nem com o patriarcalismo. Então, aos poucos, aquilo foi evoluindo, foi se transformando num estilo de vida soft, um estilo de vida gostoso, macio, leve. Porque você vê que há uma diferença institucional, embora muitas famílias não sejam assim, mas, em geral, é assim, o filho ama a mãe, teme o pai. Inclusive, até no Velho Testamento, fala-se muitas vezes em temer a Deus. Não se fala em amar a Deus, fala-se em temer a Deus. Porque, como pai, é algo a ser temido. E realmente não era a minha praia. E, aos poucos, nós fomos descobrindo que havia uma outra proposta mais antiga, portanto, mais autêntica, da própria Índia, e que era o matriarcalismo, que era a filosofia Shakta. Que legal. Então, você passou por um processo de transição que foi muito importante dentro da sua carreira e, como sempre eu falo, reaprendeu, mudou, remodelou, se adaptou e se viu imerso numa outra filosofia que foi o seu caminho e onde você está há muito mais tempo. E como é hoje ter essa sensação de que gostoso? Como é para você ver isso, essa filosofia matriarcal ao seu redor? Olha, é um presente dos céus, porque nós queríamos um mundo que não existia. Então, se não existe, vamos construí-lo. E com a sua ajuda, com a ajuda da Filippine, do Malachini, de todos os outros que estão à nossa volta, com a ajuda de todos, nós conseguimos construir essa civilização como nós entendíamos que devia ser. Hoje, nós somos algumas poucas centenas de milhares de pessoas, mas estamos crescendo, já expandimos para praticamente toda a Europa Ocidental, todos os países da Europa Ocidental e também pelas Américas. E está crescendo, é uma proposta que as pessoas gostam, simpatizam com ela. E agora eu recebi aqui uma mensagem da nossa administradora, porque quando o texto que eu li para você foi escrito, nós ainda não tínhamos uma administradora. Agora já temos mais uma mulher para mandar na gente, que é a Graziela Fiorelli. Boa! Muito bem, Graziela, tem que se colocar mesmo, esqueceu de você. Muito bem. Gente, estou muito feliz com essa live. A gente já passou 10 minutos do nosso horário, a gente chegou no nosso limite. Então agora é o tempinho final que eu queria que a Lê, primeiro de tudo, desse os seus recados sobre a sua escola, cursos, eventos, alguma coisa que você queira recomendar para o pessoal. Depois o Malachini, depois o professor De Rose desse o seu recado final e eu encerro a live e vai ficar salvo em todos os lugares. Então vamos para os minutinhos finais. Alessandra Filippini, é com você. Papo bom é assim, né? A gente nem percebe que passa. Bom, quem quiser aprender mais sobre comportamento, sobre condicionamentos, que é a estrutura da nossa filosofia, assim que a gente entende que o desenvolvimento humano é possível, Tá travando, através não? da mudança comportamental. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Então? Ah, tá bom. Então fica o convite, toda segunda-feira eu dou um workshop aberto. É uma possibilidade de você conhecer um dos nossos programas dentro do The Rose Method, que chama Mindfulness Design. Então, quem quiser, se inscreve no link ou da minha bio ou da minha escola, The Rose Alphaville,
para ter acesso a esse workshop e mais uma experiência de 14 dias sem nenhum custo para treinar meditação, para treinar toda a parte comportamental e prática do nosso método. Fica aí o convite. Malakini. Vamos lá. Bom, eu vou deixar um convite aqui para você conhecer o meu canal do YouTube, Centro Malakini Dias. Tem mais de 200 vídeos publicados sobre que conceitos. É muito legal. Sou sua fã. Adoro o seu canal. Viu só? Tem mais de 200 vídeos publicados, vídeos sobre conceitos, sobre tudo que nós estamos falando agora, sobre autoconhecimento, sobre meditação. Então, vale a pena entrar lá. E, claro, fica o convite para que você participe todos os dias, às 9 da noite, de segunda a sexta, para você aprender mais com essa pessoa tão querida que está aqui, que é o nosso querido De Rosinho, porque realmente o que nós fazemos é que nós transformamos vidas e isso realmente é algo que nós temos que levar e divulgar o máximo possível, porque transformamos de maneira positiva e nós que estamos aqui somos um exemplo vivo dessa transformação. Tenho muito a agradecer a essa pessoa tão querida que está aqui. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família e de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Maravilha. Dê, agora é com você. Seu recado final para todos e todas. E depois, na sequência, eu finalizo a live. O meu convite é para que você que está nos assistindo assista também às Lufadas de Alegria no final do seu dia. Todos os dias, às 21 horas, gratuitamente. Você digita lá bom, agora eu não tenho de cabeça qual é o link, mas, enfim, você procura e você acha. Lufadas de Alegria no final do seu dia, todos os dias. Se você é aluno de algum instrutor, o seu instrutor vai saber certamente te dar o link para a entrada. E nós temos o nosso pessoal que assiste pelo Zoom, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, entre no De Rose, Instagram, Professor De Rose, certamente lá você vai conseguir informação. E mais um link, derose.co/redes sociais. derose.co/redes sociais. Entra ali que você tem acesso a um universo de informações, textos, áudios, vídeos e também o acesso às lufadas. Então, a todos, um beijo e até às 21 horas, quando vamos ter as lufadas. Muito bacana. O Malakini, já super seu assistente, escreveu aqui para a galera. Vou até pedir ajuda para o Malakini já escrever aí também, @taisbarbeiro.shine, @therosemethod.shine. Já vou abusar do meu colega, porque também vou divulgar minha escola, né? Porque hoje eu entrei aqui pelo Instagram, @therosemethod, que a gente faz esse cuidado aqui com essa conta, que é um pool de amigos que se reuniu para auxiliar o método e fazer um conteúdo que fosse interessante para você. Então também me dá um feedback inbox se você está curtindo dos nossos conteúdos, se você está curtindo as nossas lives, se você tem sugestões de temas para a gente conversar aqui, porque todo esse feedback é muito válido e interessante para a gente repensar os nossos temas, o que você se interessa mais de ouvir por aqui. Toda segunda-feira, meio-dia, tem aqui essa live ao vivo que depois fica salva aqui no IGTV e depois vai para o canal no YouTube, The Rose Method Brasil e página do Facebook também. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Me sigam lá, @taisbarbeiro.shine. Também no link na minha bio tem um tempo de experiência para você conhecer a minha escola, que é especializada em artistas, mas é para todos e todas. Todo mundo pode fazer e é 100% online. Gente, muito obrigada mesmo. Ficamos por aqui. Se você está no canal no YouTube, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Um beijo, gente. Tchau, tchau e até a próxima segunda. Obrigada a todos. Um prazer estar aqui. Beijo.